Salve entusiastas, meu nome é Marcelão e esse é o vídeo de número 72 da cronologia dos X-Men, esclarecendo todas as dúvidas a respeito do universo dos Filhos do Átomo e sua evolução ao longo dos anos. Nesse vídeo falaremos sobre duas histórias. A primeira se passa na revista The X-Men número 40, de 1968. O inimigo é o monstro de Frankenstein, que na verdade é um androide alienígena natural de um planeta tropical, um planeta muito quente. Ele possui 3 metros de altura e foi criado originalmente para ser um embaixador, né, para dar as boas-vindas às novas formas de vida, né? Mas acabou dando mau funcionamento, né? Quando chegou, senão não ia dar para fazer uma boa história, né? Acabou pifando e se tornou um monstro. É assim, ele chega aqui na Terra há 150 anos atrás, né? Segundo a ideia da história, eles comentam que provavelmente a Mary Shelley se inspirou em histórias reais desse dito monstro, que na época foi reconhecido como um monstro, evidentemente, por causa de suas características, mas que na verdade era um alienígena, né? Um androide alienígena. Ele possui super força, né, de 10 toneladas, resistência nível 4, né, que é a mesma resistência, né, quando a gente coloca escalas de força, de velocidade, tudo dentro do universo Marvel, então a resistência nível 4 é a mesma resistência que o Homem-Aranha tem. Ele está longe de ser invulnerável, mas ele é muito resistente, evidentemente, né? Ele consegue disparar ondas de choque dos seus olhos, né? Ou seja, esse é o inimigo que os X-Men vão enfrentar nessa história, né? Bom, após encontrado, o artefato arqueológico foi levado a um centro de pesquisa científica, né? Tem uma junta de cientistas, né? Evidentemente que isso se torna notícia, né? Um dos cientistas da expedição, o Dr. Power, decide reanimar a criatura. Após virar notícia, evidentemente, essa notícia chega até a Mansão X, né, onde os X-Men estão treinando, na sala de perigo, como sempre. Eles ficam sabendo dessa descoberta, né, e o professor Xavier fica intrigado. Então ele decide enviar os X-Men. E os X-Men vão até o local, né, intrigados, evidentemente, com a descoberta, com a grande descoberta. Assim que eles chegam, onde está localizado os cientistas, o cientista Dr. Power já colocou em prática a reanimação da criatura, né? O monstro já está de pé e consciente. Os primeiros que chegam, os primeiros X-Men que têm contato com ele são o Anjo, o Homem de Gelo e o Fera, né? E assim, mais uma vez, né, isso já virou uma prática idiota, o Anjo se precipita e é o primeiro a ser derrubado da equipe. Evidentemente que o Fera, ele utiliza aquele salto ariete, né, para tentar derrubar a criatura, que é uma criatura muito alta, intimidadora, mas também é golpeado e derrubado. Nesse momento chega o Cíclope, dispara as rajadas ópticas dele, né? Eles começam até aquele combate. O Cíclope tem um dado momento ele se desequilibra, mas ele é seguro no ar pela telecinese da Garota Marvel, né? E o grupo, os X-Men recebem um ataque, uma onda de choque, que é disparada dos olhos do monstro, né? Eles ficam desacordados. O monstro, evidentemente, sai do local, né, para ir para uma localização que atrai ele, né, que ele está sendo atraído. Os X-Men se recuperam, né, daquele ataque. Eles vão tentar rastrear a localização da criatura para poder tentar, né, contê-la de alguma forma. Aí o que acontece? O professor Xavier, ele invade a mente dos funcionários da Panam, que é uma empresa, né, de transporte aéreo americano. Ele faz isso, ele manipula a mente desses funcionários para que ele consiga um helicóptero, né, que é um meio de transporte dos X-Men. Para eles poderem chegar, que eles descobrem que a criatura entrou numa embarcação, num navio, né, e eles rastrearam a criatura,
só que precisam chegar lá, e o navio está em alto mar, e o professor Xavier, ele consegue manipular a mente das pessoas, que não é uma coisa muito ética, mas ele faz isso, como vocês já puderam notar, com uma certa frequência. Os X-Men chegam à embarcação e começam a vasculhar o local, né? Eles são surpreendidos, né, por um grupo de homens armados, né, que são, evidentemente, a tripulação do navio ali, que não recepcionam bem eles, mas eles têm um combate muito rápido com eles, desarmam eles. Dizem que o objetivo deles é encontrar uma criatura que está dentro da embarcação. O Fera começa a vasculhar, é o primeiro que tem contato com a criatura, ele encontra a criatura ali. Os X-Men vão lutando, eles lutam com o monstro, né? Usando a capacidade de combate deles e os poderes. Até que em um dado momento, o Bob Drake, ele nota, né, que evidentemente que o poder dele é o mais eficaz contra o monstro, que foi encontrado dentro do bloco de gelo, ou seja, como ele veio e foi dito num planeta tropical, ele é vulnerável às baixas temperaturas. E é o que o Bob faz, o Bob congela ele, né, utiliza a capacidade de baixar drasticamente a temperatura, fazendo com que o homem artificial, o androide, cesse as funções dele, né? O professor dessa maneira consegue fazer uma análise científica, né? E descobre que ele é de fato um alienígena, né? E assim, a criatura ela está parada, mas ela não está totalmente inoperante. Num dado momento o professor percebe, ele nota que a criatura vai se autodestruir. Ele pede para o Bob criar uma proteção de gelo, um escudo de gelo, e de fato a criatura explode, né? Esse foi o final dessa aventura, né, desse contato que os X-Men tiveram com um suposto monstro de Frankenstein. Ele tinha todo aquele visual, né, cinematográfico, mas era um alienígena. E assim termina essa história, beleza? Bom, e essa próxima história ocorre na revista The X-Men número 41, de 1968. O inimigo que os X-Men vão enfrentar é o último sobrevivente de uma raça que habita as profundezas da Terra. Mais uma raça que é que nem eu falei para vocês, é o vizinho de baixo, né? São o vizinho de baixo, porque tem, né, as histórias em quadrinhos, eles colocam assim uma comunidade gigantesca embaixo da Terra. Enfim, ele é o príncipe de uma raça que ficou conhecida depois como subhumanos. É o príncipe Gortok, né? Ele possui a força de 75 toneladas. Ele está mais ou menos dentro da força do Namor. Olha só, ele é muito forte. Ele tem uma visão aprimorada, por ser um ser que vive debaixo da terra. Ele tem os sentidos e a visão dele é muito aprimorada. Além dos pulmões dele também, né? Ele consegue respirar tipo, no meio de fumaça, né? Quase com total normalidade. Tá? Ele também tem super resistência, né? Nível 4, que é a mesma do Homem-Aranha. Mais um personagem, um vilão que tem resistência física nível 4. Aí tem uma coisa interessante também, esse personagem, esse vilão, ele luta com a Capitã Marvel, que na época era a Miss Marvel. Foi uma das primeiras histórias em quadrinhos que eu vi, de uma super-heroína muito bonita, assim, que tem um traje que não era da DC Comics, que inclusive eu estou falando isso para vocês porque o filme dela foi para estrear aí, né? E ele enfrenta ela, a Miss Marvel, que tem super força, poder de voo e tudo mais, né, nesta mesma época, né, e ele dá trabalho para ela, né, ele quase mata a Miss Marvel, com a força que ele tem. Isso para vocês terem um parâmetro da força física que o grotesco tem, beleza? Este é o inimigo que os X-Men vão enfrentar. A história começa com o Hank e o Bob Drake com as namoradas, né, que é a Zelda e a Vera, dentro do vagão do metrô. Eles estão evidentemente dentro do metrô, né, que está em movimento. E esse trem do metrô é surpreendido pelo grotesco, né, por essa criatura que aparece. Ele tem uma força muito grande, tanto que ele para o trem do metrô, usando pura e simplesmente a força do corpo dele, né, dos braços dele. Os X-Men, o Bob e o Hank, eles notam, né, o que está acontecendo. Eles dão aquela despistada das namoradas, né? Eles utilizam o traje, colocam o traje de moléculas estáveis deles e vão para o combate. Eles vão tentar compreender o que está acontecendo e entram em combate direto com o grotesco, né? Que inclusive é interessante falar para vocês
que o grotesco ele não se recorda da natureza dele, né? Ele sabe algumas coisas a respeito da origem dele, né? Da história dele. Ele não se recordava do nome dele. E o Fera comenta que ele é uma criatura grotesca. E como ele chama Gortok, ele acredita que o nome dele é grotesco. Coisa de roteiro da época, né? E ele fala, esse aqui é meu nome, eu sou grotesco, né? Coisa de quadrinho. Eles entram num combate com ele, mas como ele é muito forte, o Fera utiliza o golpe mais poderoso dele, o Homem de Gelo utiliza a capacidade de manipular o gelo, né? Para tentar derrubar ele, cria um bloco de gelo para tentar contê-lo, mas eles não conseguem. Na verdade ele apareceu para dar um aviso de que os seres da superfície têm que parar de incomodá-lo, senão ele vai acabar com todo mundo. E ele entra dentro de um túnel do metrô, ele movimenta uma pedra gigantesca, né, para poder barrar a passagem dele, né? Ele só dá aquele aviso e desaparece. Dentro dos túneis dele, né, da onde ele vive, ele reside, ele começa a se recordar da origem dele, né? Isso, em outro local, né, cientistas estão criando uma máquina, né, isso ocorre na Faculdade de Arte. O Dr. Hunt, ele cria uma máquina que produz abalos sísmicos, chamada de oscilotron nuclear. Esse nome bacana de quadrinho, né? E ele simula em abalos sísmicos, né, de intensidade média para baixa, né? E isso é que está irritando o grotesco, né? Na mansão, quem está treinando agora, né, que está aparecendo em primeiro plano, é o Cíclope, que está utilizando as rajadas ópticas dele para tentar manusear uma fechadura, né? Mas ele se distrai e não consegue, né? Ele falha no treinamento que ele está fazendo. O próximo a treinar sobre supervisão direta do professor Xavier, e o professor Xavier está muito mais exigente com a equipe, né? O Anjo também está fazendo aqueles voos de treinamento rápido dele, e ele é surpreendido também por um dos equipamentos da sala do perigo, e o professor dá uma comida de rabo nele, né? E ele fica falando com os X-Men, dando broncas nos X-Men, que eles não estão treinando com a devida concentração e dedicação que eles precisam treinar. Isso ele está muito mais exigente do que o normal, né? Eles notam isso daí. Quando a máquina que gera abalos sísmicos é ligada mais uma vez, o grotesco ele fica irado, né? E ele parte para encontrar as pessoas que controlam esse maquinário, que segundo eles são responsáveis pela destruição de sua tribo, né? De sua civilização. Aí nesse momento, os X-Men eles se dividem, né, numa equipe para poder encontrar essa criatura. Vai o Cíclope, o Anjo e o Fera. A garota Marvel, a pedido do professor Xavier, fica na mansão. Ela parece, né, que está sabendo de mais informações a respeito do comportamento do professor Xavier que os outros X-Men não sabem. Mesmo porque, de fato, o professor pediu para ela para acompanhar ele num projeto que ele está desenvolvendo. Então a equipe vai, né, liderada evidentemente pelo Cíclope, até o metrô, o local onde o Fera e o Bob Drake enfrentaram no texto pela primeira vez. O Fera utiliza a sua força física para deslocar um pouco, porque ele não tem aquela força, né, que a gente conhece, que muitos personagens da Marvel têm, mas a força dele é considerável sim. Ele faz uso dela para poder movimentar um pouco a pedra que o grotesco colocou na frente da passagem que ele desapareceu, né, que ele entrou. O Cíclope utiliza as rajadas ópticas dele para destruir a rocha, né? Eles entram e encontram toda aquela estrutura de uma antiga civilização, né? Eles procuram pelo grotesco, mas não encontram ele, porque ele foi até a Faculdade de Arte atrás do Dr. Hunt. E ele encontra o responsável pela criação e manipulação da máquina. E ele, evidentemente, que pega o Dr. Hunt e leva ele até
onde está localizada a cidade dele, né? As ruínas da cidade dele. Tem um lance muito interessante no momento em que os X-Men estão procurando o Grotesco, que pela primeira vez o Fera demonstra que seu olfato, o olfato dele, é mais aguçado que o normal. Né? Então já fica registrado isso daí. Que ele gravou o cheiro do Grotesco no primeiro confronto que eles tiveram e memorizou isso na cabeça dele. E é este cheiro que ele está procurando dentro das ruínas do Grotesco que eles encontraram. Ele fala, ele comenta isso aí com a equipe, de que ele está rastreando o cheiro do Grotesco. Nesse meio tempo, quando os X-Men não encontram o Grotesco, o Ciclo pede para o anjo voltar à mansão, levar essas informações de que foi encontrada ruínas de uma antiga civilização, para pedir informações ao professor também e para que a Jean acompanhe o anjo até o local. Né? Só que assim que o anjo chega lá, ele está acompanhado com o Bob Drake, o Homem de Gelo, né? Ela diz que o professor não pode atender e ela não vai acompanhar. Assim. E o anjo fica até irritado, querendo saber o que está acontecendo, mas ela não fala. Vamos retornar às ruínas onde estão o Cíclope e o Fera, né? Onde o Grotesco já levou o Dr. Hunt, né? Ele acorda, ele acaba acordando ali, o Grotesco começa a sacudir para todo lado, dizendo que ele é o responsável por tudo aquilo, que ele vai destruir aquela máquina, então ele vai ser destruído. Neste momento, o Fera e o Cíclope chegam ao local, né? E dão de cara com o Grotesco ali, né? Que estava ameaçando o cientista. Essa história acaba aqui, né? Ela vai evidentemente concluir na próxima edição. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um like pra gente, é muito importante. Um abraço e até o próximo vídeo.